Bom, vamos lá, pessoal. Então, a correção desses dois primeiros propostos, a gente está falando de massa específica, densidade, né? Sempre aquela brincadeirinha que a gente faz, o que pesa mais, né? 1 kg de pena, 1 kg de prego, né? 1 kg é 1 kg, né? É a massa dos dois. Agora, se a gente fala o que ocupa mais espaço, que aí envolve volume, né? A questão é diferente, tá? Então, isso também funciona quando a gente trabalha com essa conceituação trifásica dos solos, né? Principalmente quando a gente está falando da parte sólida, da fase sólida do solo. Os dois exercícios são exatamente iguais o que nós temos de exemplo, né, da aula, e também são os exercícios propostos da aula 10, né, que vocês vão ter postar lá na plataforma do EAD Box para composição de nossa nota. Tá? Lembrem-se disso aí. Tá lá na aula 10, eu coloco lá para vocês na plataforma o enunciado falando insira, né, a resposta, né, dos exercícios propostos e trabalhados em aula, que são exatamente esses 4 exercícios. Tá? Então, por isso que é importante aí que a gente acompanhe aqui a correção. E claro, não só isso, que vocês também tentem, né? E a execução aí dos exercícios. Os dois primeiros mais tranquilos, né? O 3 e o 4. A gente já vai falar depois aqui na continuidade da teoria. E aí é um conceito novo aí de grau de saturação. A gente já fala daqui a pouco. Bom, primeiro exercício eu falo, né? Eu tenho uma amostra de solo seco com densidade de 2,9 gramas por centímetro cúbico. Se eu falo densidade ou massa específica, são sinônimos. Tá? E aí eu falo, sua massa, não a massa específica, né? A massa é de 92 gramas, qual o volume ocupado por essa amostra. Ou seja, tem uma amostra de 92 gramas e ela tem essa densidade, né? Essa massa específica de 2,9 gramas por centímetro cúbico. Qual que é o volume, né, o espaço, né, que ela ocupa. Né? A gente pode usar volume sempre como sinônimo de espaço, né? Não tem erro pensar dessa forma. Então, para esse primeiro exercício aí, a gente usa, né, como não tem a fórmula do ρ aqui, eu vou pôr D, né, de densidade, e a densidade é igual massa sobre volume, né, aquela fórmula que a gente apresentou. Então, se eu falo para vocês que a densidade é 2,9, então 2,9 gramas por centímetro cúbico, né? Não preciso pôr a unidade, mas a gente no final do exercício tem sempre que pôr a unidade. E isso está ocupando o espaço aí, o espaço não, perdão, tem a massa de 92 gramas. E aí sim eu quero saber quem é o volume, né? Manipulando a fórmula aqui, né, isso aqui vai ficar V vezes 2,9, né, tá dividindo para lá, passo multiplicando por outro lado. Aqui só fazendo o passo a passo, né, agora eu acabo isolando o V, né, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Uma equação de primeiro grau, né, então fica 92 dividido por 2,9. E aí esse volume, né? E aí a gente tem que usar a unidade de volume, se eu estou trabalhando com centímetros cúbicos, a nossa resposta intuitiva aí vai ser também, claro, né, em centímetros cúbicos. Então 92 dividido por 2,9 igual 31,72. Estou usando aqui duas casas decimais, tá? 31,72 centímetros cúbicos, né? Unidade de volume que eu estou usando para a resolução desse exercício. Nunca se esqueçam aí da colocação da unidade, tá? Que a gente está trabalhando. Aqui, para efeitos práticos e como essa questão de índices físicos, a gente não vai se aprofundar assim de uma forma tão
conceitual, com os outros conceitos de índices físicos que a gente viu nas outras aulas, a gente vai estar usando sempre a densidade como gramas por centímetro cúbico. Então, quando a gente pergunta de volume, sempre vai ter a unidade como centímetro cúbico, mas unidades de volume são metro ao cúbico, metro ao cubo, centímetro cúbico, decímetro cúbico, enfim, isso tem que ter a ciência nossa, tá? O segundo, que também é exatamente igual a esse primeiro Professor, exemplo. Sim. deixa eu fazer uma pergunta aí. Uhum. Essa matéria aí que nós estamos estudando aí, qual é o nome dessa matéria agora? Como assim o nome da matéria? Eu sei que solos e fundações, mas ela tem algum título, esses cálculos que nós estamos fazendo, referente ao quê? Mostra. Então, tá lá você está conseguindo entrar direito na plataforma do EAD Box? Sim. Então, Eu acho que ele quer saber, professor, se é física, ou qual que é o tipo de matéria que é essas contas. é isso que você quer saber, João? É essa a Sim, pergunta? porque cada matéria tem um título, certo? Esse aí é o quê? Seria o quê? Tá, vou responder as duas coisas que eu entendi. Primeiro, se você entrar lá na plataforma do EAD Box, o título é o título da nossa aula, que são os índices físicos, densidade e massa Não, isso que eu específica. queria saber. Isso faz parte dos índices físicos. Sim, são os índices físicos do Ah, solo. não. Beleza, o que eu queria saber é a continuação do que nós estávamos vendo na aula passada. Sim, na aula passada a gente viu o teor de umidade, hoje a gente está vendo massa específica, densidade, e depois a gente vai ver o grau de saturação. Tá? E tudo isso está incluído em índices físicos. Isso, índices físicos. Era essa a minha pergunta. Tá bom, obrigado, viu, professor? Nada. Agora, a outra, né, que foi levantada também. Esses assuntos, foi uma boa pergunta até, né, colocada aí. Eu não identifiquei pela voz quem perguntou aí. Mas isso tudo faz parte de física, tá? Se a gente for levar para uma conceituação de colégio, assim, do colegial, isso a gente vê em física, tá? Isso são conceitos físicos. E a física usa como ferramenta a matemática. Bom, vamos lá. O segundo exercício, ele também pergunta, né? Vejam que eu posso fazer uma pergunta diferente. Por exemplo, né? Eu estou perguntando aí do volume. Se na equação eu tenho 3 incógnitas, eu posso perguntar de alguém. Eu posso perguntar de uma amostra que tem a massa tal e ocupa volume tal, qual que é a sua massa específica, a sua densidade. Das 3 incógnitas aqui, eu posso ter 2, suprimir 2 e perguntar uma. Ok isso? Bom, a gente trabalha nas próximas semanas também com isso. Então, eu tenho aí minha equação, né, densidade igual massa sobre volume. E aí eu tenho outras informações aqui, né? Que informações são essas? Tenho aqui, né? Tem uma amostra de solo seco, né? Com densidade de 3,2 gramas por centímetro cúbico. Sua massa é de 84 gramas. Qual o volume ocupado por essa amostra? Então, a densidade é de 3,2 e a massa, né? 80 e quanto? 84? 82? 84. 84. Tá. 84. Divido isso pelo volume, né? Qual que é o espaço, né, que é ocupado aí, né? Então, fazendo a passagem aí dessa equação de primeiro grau, vai ficar 84 dividido por 3,2. E aí esse volume, né? 84 dividido por 3,2 fica 26,25, né? Então o volume vai ser de 26,25 centímetros cúbicos. Esse é o volume ocupado por essa amostra
de solo, que tem essa densidade aí de 3,2 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que isso daí diz respeito à parte sólida, né, daquela amostra de solo. Isso é extremamente importante, né, de nós sabermos, porque, né, vamos voltar lá no faseamento do solo. Eu estou descobrindo aqui essa parte marrom, né, o quanto de espaço que ele ocupa. A água, ela é incomprimível, né? E o ar, ele é muito menos comprimível do que o solo, né? Ou seja, a gente pode considerá-lo também, em certo aspecto, também incomprimível, né? Ou seja, o que vai ser comprimido é a parte sólida. Então é extremamente importante eu saber o espaço que ele ocupa, dado a caracterização da sua densidade, justamente para eu entender os índices físicos, e dentre esses índices físicos, o índice da compactação, compacidade, que a gente viu lá quando a gente estudou empolamento. Para a gente, de acordo com um determinado tipo de solo, saber o quanto ele pode ser compactado, o seu limite de compacidade, seu limite de compactação, que também são outros índices físicos, que a gente não vai ver aqui em cálculos, apenas na questão teórica, para que nós saibamos que isso existe, que isso é possível, e por isso o interesse também de se saber esses aspectos. Mas não só isso também, o importante de sabermos isso também é para entrarmos no outro assunto de hoje, que é o grau de saturação. Alguma pergunta antes que a gente entre no grau de saturação? Não. Tudo bem. Vocês estão muito quietos. Professor, eu não coloquei muito aqueles detalhes que o senhor colocou, não. Eu fiz mais ou menos igual só esse exemplo aí. Tem alguma coisa? O que você chama de detalhes que eu fiz? Tipo, detalhou assim a massa, as gramas. Eu detalhei isso? Aonde? Nesse que eu fiz Coloca agora? isso. Aonde que eu Acho que ele detalhei? tá falando montagem da fórmula, professor. Acho que ele tá falando. Eu não montei assim que nem esse volume vezes 2. Eu fiz igual o outro exemplo do senhor lá, mais curto. Mas o resultado Deus mesmo. Bom, veja bem, a gente tem que tomar cuidado nisso daí de pular etapas, porque, por exemplo, se você me chega lá e eu perguntei e você me põe assim, só a resposta, tá errado, né? Então, quanto mais você me mostrar, melhor. Quanto mais passo a passo tiver, melhor. Então, tomem cuidado com esse pulo de etapas aí, que você precisa me mostrar, me comprovar que você está sabendo fazer o que é proposto, né? E aí eu só consigo analisar isso com o passo a passo. Então, por exemplo, se eu não tivesse sequenciamento aqui, não da colocação da fórmula, isso não, mas aqui desse 2,9 para baixo, você já está pulando etapas, né? Então, assim, não pulem etapas, tá, gente? Tente fazer o mais assim, mastigado possível, né? Porque eu tenho que ver, eu tenho que ter essa comprovação que vocês estão tendo essa sequência e passando por esse processo, tá bom? Beleza, professor. Do 2 para baixo aí eu fiz, eu só não fiz esse número 1 aí de cima e nem o número 2, mas as contas eu fiz igualzinho que tá aí. Não, tudo bem. O que eu coloquei de número 1 é de exercício 1, né? E o 2 de exercício 2. Agora a fórmula aqui, tudo bem, não precisa colocar a fórmula, mas a montagem do restante, sim. Beleza, a montagem ficou igualzinha, eu só não pus a forma. Ok. Bom. Então, o segundo assunto de hoje, né, que é o nosso grau de saturação, né? Agora começa a ficar um pouco diferente aqui, começa a animar um pouco mais. O grau de saturação
a gente tem que imaginar o seguinte, até o parágrafo que eu escrevi aí. Os vazios estão normalmente preenchidos por água e ou ar. A gente já viu isso, é sempre lembrar. Pintou dúvida, é sempre lembrar disso aqui. Bom, aqui é o solo todo. Claro, né? De novo, o solo ele não é bonitinho assim, né? Isso está tudo misturado. Mas os vazios, ou é água ou é ar. Está mostrando aqui, né? Volume de vazios, ou é ar ou é água. Ok. Então vamos continuar a leitura aqui. Então, os vazios estão normalmente preenchidos por água e ou ar. Aí vem aqui a parte importante, né, da saturação. Um solo que apresenta seus vazios totalmente preenchidos por água é chamado de solo saturado. Ou seja, se o grau de saturação, que é o que nós vamos ver aqui, é igual a 100, ele é expresso em porcentagem, 100%, o que significa? Significa que eu não tenho ar, eu só tenho água. Agora, se o grau de saturação ele é expresso em 0%, significa que eu não tenho água nesse solo. Extremamente difícil isso, tá? A gente só vai encontrar isso em deserto, né? Em locais onde praticamente não chove, né? Locais assim extremamente inóspitos, tá? Então, claro, solos sempre terão um grau de saturação, sempre terão uma quantidade de água dentro dele, tá? E quando esse grau de saturação é 100, significa que do índice de vazios, do volume de vazios, 100% dos vazios estão preenchidos por água, tá? Isso tem que ficar bem claro para nós. Então aí vem da fórmula que diz o grau de saturação, CS, é igual o volume de água dividido pelo volume de vazios. Se eu multiplico isso por 100, expresso em porcentagem. Um exemplo. Uma amostra de solo possui densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Volume total de 58 centímetros cúbicos. Ou seja, o todo é 58 centímetros cúbicos. A gente lembra lá daquele diagrama de faseamento. Tudo ali, incluindo os vazios, tem 58 centímetros cúbicos. O volume de água, ou seja, já estou falando quanto tem de água aí, é de 11,3 centímetros cúbicos. Ou seja, desses 58 centímetros cúbicos, 11,3 são ocupados por água. E aí eu falo que a massa seca, ou seja, a parte sólida, ela tem uma massa de 78,2 gramas. Pergunta-se, qual o seu volume de vazios e qual o seu grau de saturação? Bom, vimos que o volume total, e isso o diagrama de faseamento nos mostra também, é igual o volume de seco, o volume do sólido, mais o volume de vazios. A gente já viu isso. O desenho nos fala isso. O volume total é igual o volume de vazios mais o volume de sólido, volume de seco. E sabemos que a densidade, né, a gente viu anteriormente, ela é igual a massa dividido pelo volume. E isso aqui a gente trabalha, vamos trabalhar aqui com a parte sólida. Sabendo-se disso, a gente consegue descobrir o volume do sólido. Né? Se a gente já tem no enunciado o volume ocupado pela água, a gente consegue saber o volume ocupado pelo sólido. Se a densidade, a massa específica é 2,7 e a massa do sólido é 78,2 gramas, eu consigo saber o volume do sólido, igual nós fizemos nos exercícios anteriores, que é 28,96 centímetros cúbicos, com as informações que temos aí no enunciado do exercício. E aí a segunda parte do exercício
diz, né? O volume total, ou seja, aquele todo com as 3 fases, é igual o volume de sólido mais o volume de vazios. Eu sei que o volume total é 58 centímetros cúbicos, o enunciado me deu isso. E eu sei que o volume de seco, de sólido, descoberto agora, é 28,96 centímetros cúbicos. Mais o volume de vazios, que é quem eu quero saber, quem sobrou, né? Então, o volume de vazios, resolvendo essa equação de primeiro grau, 58 menos 28,96, 29,04 centímetros cúbicos. Ou seja, cheguei que o volume da parte sólida é 28,96 centímetros cúbicos. E o volume da parte do vazio, né, a somatória de água mais ar, é 98,04. Somando-se os dois, dá os 58 centímetros cúbicos dessa amostra. Jogando na fórmula do grau de saturação, que é o que eu quero saber, é a segunda pergunta, né, qual o seu grau de saturação? O grau de saturação me fala que é o volume de água dividido pelo volume de vazios, multiplicado por 100, né? Tenho que multiplicar isso por 100. Eu não coloquei aí nessa resolução, mas a gente tem que multiplicar por 100. O volume de água está lá no enunciado. 11,3 centímetros cúbicos desse volume todo é água. Divido pelo volume de vazios, que é 29,04. 11,3 dividido por 29,04 igual a 38,91. Eu multipliquei anteriormente por 100, né? Tem que multiplicar aí. O vezes 100 tem que estar aqui, tá? Eu não coloquei, mas tem que estar aí. E aí eu chego nessa porcentagem de grau de saturação. E aí eu lembro daquela teoria que a gente falou anteriormente. Se esse grau de saturação é 100, ou quanto mais perto de 100, significa que no volume de vazios eu tenho muito mais água do que ar. O contrário também é verdade. Quanto mais perto de zero, eu tenho muito mais ar do que água nesse volume de vazios. E o grau de saturação, amarrando ele com o que a gente viu na teoria até agora, ele é extremamente importante para que eu saiba a quantidade de água que eu tenho naquele solo, justamente para saber como que se comporta os meus vazios do meu solo, justamente para saber quanto eu posso compactar ou quanto eu devo compactar, se devo compactar tanto, se não devo compactar tanto, exatamente para saber a aplicação do tipo de fundação, o tipo de estrutura que eu vou fazer em cima desse solo. Tá? Isso são assuntos posteriores e, claro, assuntos também a título de nível de terceiro grau, tá? A título de nível de curso superior. Que o que nos vale aqui é essa conceituação de como o solo trabalha para que a gente possa fazer as melhores escolhas e aqui nos servindo de base para que a gente possa entrar para a parte de fundações. Esse é o grau de saturação. Perguntas? Deixa eu fazer uma perguntinha aí. Por que o senhor multiplicou por 100 ali, o senhor está falando? Não colocou, mas foi multiplicado. Por quê? Eu não coloquei, aí eu já transformei em PDF, acabou ficando assim. Mas Sim. se eu divido 11,3 por 29,04, vai dar 0,3891. Sim. E o grau de saturação ele é expresso em porcentagem. Tudo que é expresso em porcentagem é multiplicado por 100, né? Como o próprio nome sugere, né? Porcentagem por 100. Então eu multiplico por 100, acabo sabendo o grau de saturação em porcentagem. Por isso que eu tenho que multiplicar essa divisão, né? Essa divisão da fórmula do grau de saturação eu tenho que multiplicar por 100. Tá bom, obrigado, hein, professor. Nada. Perguntas, senhores? Ninguém? Rapaz, vamos ver na hora de a gente montar aí como é que vai sair, na hora da correção. Temos 2 exercícios, que são o 3 e o 4. Vai corrigir hoje ou na próxima aula, professor? Hoje. Estamos com um cabresto aqui, eu tenho que seguir horário agora.
Então, pois é. Então, a 3 e 4, divirtam-se. A gente corrige hoje ainda. Uns 40 minutos aí para fazer. Valeu, professor. 3. Uma amostra de solo possui densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Volume total de 62 centímetros cúbicos. Volume de água de 16,2 centímetros cúbicos. Massa seca de 78,2 gramas. Pergunta-se qual o seu volume de vazios, qual o seu grau de saturação. 4. Uma amostra do solo possui densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Volume total de 55 centímetros cúbicos da amostra, né? Volume de água de 12,8 centímetros cúbicos. Massa seca de 65 gramas. Tudo isso relacionado à amostra. Pergunta-se qual o seu volume de vazios e qual o seu grau de saturação. Os dois são exatamente igual o exemplo que demos aí anteriormente. Mas mais importante do que copiar o que foi feito no exemplo, porque a gente aí só substitui, né? É entender esses índices, tá? Entender essa conceituação do que é vazio, do que é saturação, do que é a parte seca, do que é o gasoso, do que é o líquido, tá? Isso são os índices físicos que trata-se na nossa apostila aí nos capítulos 2, 3 e 4, tá? Então é extremamente importante aí que a gente saiba esses conceitos aí de índices físicos. Vou deixar na tela o exercício aqui e deixar aqui mudo. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Voltando o vídeo aqui, né? Vamos fazer a correção de um só, tá? O outro a gente deixa para utilizar naquela aula nossa de segunda. O áudio. Exercício 3. O enunciado dele diz: uma amostra de solo possui densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Volume total de 62 centímetros cúbicos. Volume de água de 16,2 centímetros cúbicos. Massa seca de 78,2 gramas. Pergunta-se qual o seu volume de vazios e qual o seu grau de saturação. Bom, então uma forma legal aí da gente fazer não só esse exercício, mas qualquer outro exercício, é sempre colocar os dados, né, próximos, né? O que aconteceu com o 3 aqui? Eu apaguei. Bom, escrevo 3 de novo aqui. Colocou para gravar lá de novo, professor? Oi? Colocou para gravar de novo lá a aula? Sim. Valeu. As unidades, vamos pôr, as unidades não, os dados, né? Então eu tenho uma densidade de 2,5 gramas, vamos pôr aqui. Estou usando D aqui, tá? Mas a gente sabe que é aquele símbolo grego, Rho, né? 2,5 gramas por centímetro cúbico. As outras informações. Volume total de 62 centímetros cúbicos, então aquele volume total, ou seja, somando o vazio com o sólido, né? De 62 centímetros cúbicos. Volume de água de 16,2 centímetros cúbicos, então volume de água de 16,2 centímetros cúbicos. E por fim, tem uma última informação.
que a massa seca, né, depois que ela passou lá na estufa, né, quando a gente pega a amostra, igual quando a gente faz lá com o teor de umidade, 78,2 gramas. Né? Então, a massa seca dos sólidos, né, 78,2 gramas. Bom, com essas informações, a primeira questão, né, a primeira coisa que eu consigo saber é trabalhar com a densidade. Se eu tenho a densidade, eu tenho a massa seca, eu consigo o volume seco. Né? Então, a fórmula da densidade, né, que é massa sobre volume, substituo, né? Fica aqui 2,5 igual a massa 78,2 dividido pela incógnita, né? Que vai ser o volume do seco. Lembre sempre daquele diagrama lá, o corte, né? Aquele esqueminha do solo, que não tem erro, né? Se eu estou aí com a informação da massa seca, claro que jogando aí na densidade eu vou saber o seu volume seco. Esse volume seco vai ser 78,2 dividido por 2,5. E 78,2 dividido por 2,5 é 31,28 centímetros cúbicos. Tá? Então chegamos aí numa primeira informação. Tá? Mas essa primeira informação é para nós sabermos o volume de vazios, né, que foi perguntado. E a gente sabe que o volume total ele vai ser o volume de vazios mais o volume dos sólidos, né, que eu acabei de saber aí agora. Volume total, 62 centímetros cúbicos, igual o volume de vazios, que é quem eu quero saber, mais o que eu acabei de descobrir, que é o volume dos sólidos, aí, que é 31,28. Fazendo essa subtração, uma equação aí novamente de primeiro grau, né? Vai ser 62 menos 31,28. Chegamos em 30,72 centímetros cúbicos. Tá? Então essa já é a primeira resposta. Volume de vazios. O grau de saturação é o volume de água, fórmula, né? Dividido pelo volume de vazios. Né? O volume de água está lá no enunciado, né? 16,2 centímetros cúbicos. Dividido pelo volume de vazios, que a gente acabou de descobrir, 30,72. E eu esqueci de uma parte importante aqui, né? Vezes 100, né? Que eu estou expressando em porcentagem, né? Então, é tudo isso aqui, vezes 100. E o resultado disso, 16,2 dividido por 30,72, chegamos em 0,5273. Multiplico isso por 100, dá 52,73. 52,73%, né? Porque eu estou expressando isso em porcentagem, 72,73%. Eu sempre brigo com o botão da porcentagem. Okay? Porcento. Não, já errei. Porcento. Dúvidas? Teve algumas pessoas que me mandaram aqui para conferir. Deixa eu falar uma coisa.
eu faço os exercícios sempre com vocês, tá? Eu não tenho a resposta deles, eu descubro também com vocês, tá? Então, quando vocês mandam, é isso? Não sei, tá? Tô sabendo agora a resposta. Alguns que me mandaram eu não lembro desse valor, aí 52,73. Conseguiram ver aí o que vocês erraram ou eu errei? Professor, Então, o meu deu 53, porque eu arredondei a segunda casa decimal. Não, sempre 2 casas decimais. Não põe Então. número inteiro. Então, o meu ficou 53%. Não tem como ter ficado 53. Ficou um número quebrado, 05273. A gente então, tem... aí eu arredondei para 0,53, porque ficou 0,527. Aí como eu arredondei, ficou 0,53. Arredonda depois da multiplicação pelo 100. É o final só. Arredonde o final. Dá um resultado mais preciso. Meu deu tudo certinho. Meu deu certo também. Alguém mais? Eu lembro de ter visto uns resultados diferentes disso daí, de vocês que mandaram aqui pra mim. Professor, então eu acabei errando, porque eu confundi com esse sinalzinho de mais aí, eu acabei somando ele em vez de diminuir na fórmula do volume de vazios. Você fala nessa passagem aqui, né? Isso, exatamente. Com esse sinalzinho de mais aí, eu acabei somando em vez de diminuir. Ah, entendi. Tem que prestar atenção, porque, ó, realmente, o que é o volume total? Lembra lá daquele corte, né, do solo. Ele é tudo, né? Ele é a somatória dos vazios mais a parte sólida. E que informações que eu tenho, né, no enunciado? Eu tenho 62 centímetros cúbicos, que é o todo, mais aqui, né, o sólido que a gente acabou de descobrir aqui, que foi o 31,28. E aí eu isolo o volume de vazios, né? Se isso aqui está mais desse lado, eu passei para o outro lado subtraindo. Então fica 62 menos isso daqui, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas passagens da equação para não acontecer isso daí. Mas bom que você conseguiu identificar onde foi o erro. Bom, parabéns. As demais fórmulas eu fiz certinho, mas essa aí eu acabei caindo nessa pegadinha aí. Beleza. Alguém mais? mais? Se a gente errar lá no começo, erra tudo, né, professor? Na verdade, erra tudo mesmo, porque a gente tem que descobrir, a gente já descobre o volume do sólido aqui, né? E aí o resto acaba errando tudo mesmo. Alguma dúvida mais? Eu digo que eu acertei as outras, o jeito de fazer, entendeu? Assim, mas os cálculos, o valor errado, né? Então, obviamente tá errado tudo. Não, mas a gente só aprende quando vê os nossos erros. O importante é que você viu o seu erro. Isso é um ponto verdade. extremamente positivo. A gente não aprende a andar de bicicleta de primeira. Muito bom a gente ver quando erra, porque a gente trabalha em cima disso para não errar mais. Ponto positivo, parabéns. Professor? Sim. Então, no caso, não arredonda quando faz a divisão aí no final, né? Porque eu tinha arredondado. Você arredondou um ponto antes, você arredondou num passo antes, você tem que arredondar no final. Sim, você arredonda no final de tudo. Multiplica pelo 100, aí você arredonda. Beleza. Deixa eu finalizar a gravação para não dar pau aqui, né? Tá indo tão bem a coitada. Bom,